Mais um vídeo de direito administrativo. Vamos lá, questão de número 21. A teoria da imputação do órgão se dá pelo resultado de uma previsão legal, em que a vontade do Estado se confunde com a vontade do agente. Isso está certo ou errado? Já respondeu? Todo mundo respondeu certo, tenho certeza, é isso mesmo. A teoria da imputação ou do órgão, nós já falamos sobre ela, é aquela que prevalece no Brasil e é quando a vontade do agente se confunde com a vontade do órgão público. Então, é a teoria da imputação ou do órgão a que prevalece no Brasil. Questão de número 22. O que diferencia uma entidade política de um órgão público é que a primeira, por favor, pause o vídeo e marque a sua resposta. Já respondeu? O gabarito é a letra? Letra B. A primeira tem capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Então, a diferença de uma entidade política, de um ente político, por exemplo, o município, um estado, ele tem a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais não tem que consultar a União para tomar as suas decisões políticas. Ele pode contrair direitos e obrigações em nome próprio. Agora, um órgão público não pode. O que diferencia a entidade pública, a entidade política para o órgão público é isso. Agora, letra A. Realiza procedimentos disciplinares sobre os agentes públicos diretamente subordinados? Não, poder disciplinar não diferencia a entidade política de um órgão público. Letra A fala do poder disciplinar. Letra B. Executa com exclusividade atos administrativos discricionários? Não é exclusivo. Pode haver atos discricionários dentro de um órgão público, então não é a diferença entre a entidade e o órgão público. C. Recebe de um órgão público a titularidade de determinada competência? Não, a competência nós vimos que ela é indelegável, a titularidade da competência. O que pode ser transferido muitas vezes é o exercício de certas competências. E a letra E. Não tem capacidade de atuação dotada de personalidade jurídica, pelo contrário, o ente político, a entidade política, ela tem capacidade e personalidade jurídica. A letra D tem capacidade de adquirir direito e contrair obrigações em nome próprio, é a resposta correta. A letra D já fala totalmente o contrário, não tem capacidade política. É lógico que a entidade política possui essa capacidade, essa personalidade jurídica. Questão de número 23. Em princípio, órgãos públicos como ministérios não têm personalidade jurídica. No entanto, então está afirmando, olha, não tem personalidade jurídica o órgão público. Correto. No entanto, marque a sua resposta. Já respondeu? Nosso gabarito é a letra? Letra B. No entanto, podem ter representação própria e ingressar em juízo na defesa de suas prerrogativas contra outros órgãos públicos. Nós falamos isso, pessoal, quando estudamos órgãos públicos. Ele não tem personalidade jurídica, mas possui algumas prerrogativas funcionais e pode ingressar em juízo contra outro órgão, até mesmo por mandado de segurança. É isso mesmo. Isso é órgão público. Agora, letra A. Os órgãos públicos têm capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio? Não. A pessoa jurídica a que está vinculada a esse órgão é que pode. Letra C. Podem receber de outro órgão público a titularidade de determinada competência? Não. A competência é indelegável e esse órgão não pode transferir a titularidade dessa competência. Letra D. Podem criar entidades, a exemplo das autarquias e fundações públicas? Criar entidades? Órgão público criar entidade? Não. A pessoa jurídica, a União, pode sim criar autarquias, fundações públicas, não o órgão público. Letra E. Tem capacidade legislativa dentro das competências? Não. Os órgãos públicos não têm capacidade legislativa. Questão de número 24. Acerca da administração indireta na organização administrativa brasileira, assinale a opção correta. Por favor, leia e marque a sua resposta. O gabarito é a letra? Letra A. Vamos ver as incorretas primeiro. Letra B. A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado organizada exclusivamente sob a forma de sociedade anônima. Não, pessoal, não é a empresa pública, é sobre qualquer forma societária. Portanto, não é exclusivamente sociedade anônima. As sociedades de economia mista, sim,
somente sociedade anônima. A empresa pública, qualquer forma societária permitida em direito. Letra C. A autarquia é a pessoa jurídica de direito público dotada de capacidade política? Não, ela não tem capacidade política. Ela tem personalidade jurídica própria, mas a capacidade política é do ente, União, Estado, Distrito Federal, município. Letra D. A fundação instituída pelo poder público detém a capacidade de autoadministração, razão pela qual não se sujeita ao controle pelo parte da administração direta? Não, pelo contrário. Existe sim, ela realmente tem capacidade de autoadministração, mas está sujeito ao controle. É o princípio da tutela. A administração direta, ela vai controlar as atividades da administração indireta. Não existe subordinação, existe o controle. E a letra E, a sociedade de economia mista pode ser organizada sob quaisquer das formas admitidas em direito? Não. A sociedade de economia mista somente será sociedade anônima. Então está invertido a letra B com o texto da letra E. E a letra A está correta porque as autarquias estão sujeitas a controle administrativo exercido pela administração direta nos limites na lei. Isso quer dizer o quê? É o controle finalístico, é a tutela exercida pela administração direta sobre a direta, controle ministerial. Questão de número 25. Além de outras, não constitui característica das autarquias. Marcou a sua resposta? É a letra D. Então, não constitui característica das autarquias a isenção de controle ou tutela. Verdade. Não estão isentas do controle ou tutela da administração direta. Questão muito fácil, né? Então, vamos ver a letra A. A criação por lei. Sim, constitui característica da autarquia. As autarquias são criadas por lei, verdade. Personalidade jurídica pública, sim, é uma personalidade jurídica. E as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, diferente da sociedade de economia mista, que é pessoa jurídica de direito privado. Letra C, capacidade de autodeterminação, sim, verdade. E letra E, especialização dos fins ou atividades. Nós vimos o princípio da especialização ou da especialidade, que elas não podem desvirtuar daquele fim, para aquele motivo ao qual ela foi criada. Portanto, somente a letra D não constitui característica das autarquias. Questão de número 26. As empresas estatais submetem-se ao regime jurídico típico das empresas privadas, aplicando-se a elas, no entanto, algumas normas de direito público como? Marque, por favor, a sua resposta. Já respondeu? Então, vamos lá. O gabarito é a letra A. Submissão à regra de concurso público para contratação dos servidores públicos. Verdade, para você entrar na Petrobras, por exemplo, ou ainda para você entrar na Caixa Econômica Federal, como servidor, como funcionário, como empregado público, como agente público, né, lato sensu, você vai ter que passar pelo concurso público, apesar de você não ser servidor. Estamos falando das estatais. Exemplo, sociedade de economia mista e empresa pública. Por você ser funcionário do Banco do Brasil, você tem que passar por um concurso público. E neste caso, submissão à regra do concurso público para a contratação de servidores. Agora a letra B. Submissão à regra geral da obrigatoriedade de licitação das atividades meio e atividades fim da empresa. Pessoal, nas atividades fim, essas estatais estão dispensadas de licitação. Para suas atividades fins, essas empresas, essas estatais estão dispensadas de licitação. Atividades meio não, mas atividades fins elas estão dispensadas. Letra C. Juízo privativo não. Os feitos da empresa pública será julgado pela Justiça Federal. Os feitos das estatais Sociedade de Economia Mista pela Justiça Comum Estadual, sabendo que existe a exceção, que é quando a Justiça Federal ela trai em certas determinadas situações a competência para si. Nós veremos em algumas questões daqui a pouco, não se preocupe. Juízo privativo está errado. Letra D. Regime especial de execução sujeito a pagamento por ordem cronológica de apresentação de precatórios. Também não. Dessa forma, o regime de precatórios aqui das estatais,
eles não serão de ordem, não terão essa ordem cronológica, esse benefício de que as outras entidades públicas têm. Portanto, as estatais, eles vão ter o seu pagamento das suas dívidas não serão pela ordem cronológica de precatórios. Tranquilo? Questão de número 27. O gabarito é a letra A, submissão à regra do concurso público. Considere que determinada sociedade de economia mista exerça atividade econômica de natureza empresarial. Nessa situação hipotética, a referida sociedade não é considerada integrante da administração indireta do respectivo ente federativo, pois para ser considerada como tal, ela deve prestar serviço público. Isso está certo ou errado? Questão muito fácil, caiu no CNJ 2013, olha, está erradíssima. Nós vimos que a sociedade de economia mista, ela pode exercer atividade econômica e também pode, ao mesmo tempo, prestadora de serviço público e exploradora da atividade econômica. Então, quando ela explorar a atividade econômica, ela vai ser de natureza empresarial. Ela pode prestar serviço público e ela pode exercer atividade econômica. Dessa forma, está errada a nossa sobre a sociedade de economia mista. Gabarito errado. Questão de número 28. Analise as informações abaixo. Por favor, leia e marque a sua resposta. Já marcou? O gabarito é a letra C. Ambas estão corretas, então ficou fácil. Vamos lá. 1. Na descentralização por outorga, o Estado cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado e atribui a ela capacidade administrativa específica, ou seja, a pessoa criada pode desempenhar tão somente a atividade que enseja sua criação, tendo ela a titularidade e execução da atividade. Veja que estamos falando de descentralização, diferente de desconcentração. Nós vimos que a descentralização pode ser por outorga, mas ela também pode ser por delegação. Quando o Estado ele faz a descentralização por outorga, ele vai criar uma pessoa jurídica de direito público ou privado e vai atribuir a ela capacidade administrativa específica, princípio da especialidade, que se aplica mais às autarquias, mas também às outras, os outros entes da administração indireta. A pessoa criada pode desempenhar tão somente a atividade que enseja sua criação, tendo ela a titularidade e execução. Então está perfeito o nosso texto sobre descentralização por outorga. Agora, na descentralização por delegação, o Estado não cria, olha, perfeito o texto, apenas transfere para alguém que já existe a execução da atividade administrativa. Na descentralização por delegação, vai haver apenas a transferência da execução. O titular continua sendo o ente federativo, o ente político que o criou. Essa transferência se dá por contrato administrativo ou ato administrativo unilateral. Está perfeito o texto, ambas estão corretas. Questão de número 29. As empresas públicas, sejam elas exploradoras de atividade econômica ou prestadoras de serviços públicos, são entidades que compõem a administração indireta e, por isso, não se admite que seus atos e contratos sejam submetidos à regra do direito privado, CNJ 2013. Certo ou errado? Muito fácil, né? A questão está errada. Nós sabemos que as empresas públicas elas se submetem às regras do direito privado. Empresas públicas e sociedade de economia mista, sejam elas exploradoras de atividade econômica ou prestadora de serviço. Não. Nós sabemos que quando ela for prestadora de serviço público, ela terá a sua característica muito parecida com as pessoas jurídicas de direito público. Mas, mesmo assim, ela é uma pessoa jurídica de direito privado e os seus contratos serão submetidos sim às regras do direito privado. Última questão deste vídeo, questão de número 30. A respeito das entidades integrantes da administração indireta, é correto afirmar que, por favor, leia e marque a sua resposta. Já respondeu? Gabarito é a letra B. É correto afirmar que as empresas públicas e sociedade de economia mista
que exploram atividade econômica sujeitos-se ao regime tributário próprio das empresas privadas. É verdade, regime próprio das empresas privadas. As empresas públicas e sociedade de economia mista, elas terão, então, portanto, o regime tributário próprio das empresas privadas. Por que as outras estão erradas? Letra A. Submete todas ao regime jurídico de direito público? Já matou a questão. É direito privado. Letra C. As autarquias regem... Desculpa, pessoal. Letra A. Seguem todos o regime jurídico de direito público? Não. As autarquias, as fundações públicas, sim. As empresas públicas e sociedade de economia mista? Não. Letra C. As autarquias regem-se pelo princípio da especialização e submetem-se ao regime jurídico de direito público, gozando da capacidade política. A única coisa que está errado aqui é a capacidade política que ela não tem. Letra D. Apenas empresas públicas podem explorar a atividade econômica e sempre em caráter supletivo e supletivo à iniciativa privada, submetidas ao regime próprio das empresas privadas, salvo em matéria tributária. Está tudo errado na letra D. Para começar aqui, olha, não é só a empresa pública que pode explorar atividade econômica, a sociedade de economia mista também pode. E sempre em caráter supletivo à iniciativa privada? Não tem nada a ver. Submetido ao regime das empresas privadas, sim. Agora, salvo em matéria tributária? Não. Em matéria tributária também será de acordo com o regime das empresas privadas. Letra E, apenas a sociedade de economia mista sujeita a seu regime de direito privado? Não, a empresa pública também. Então, pessoal, a letra B é a única correta. Terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.